saudade de contar uma boa e velha história de terror. Mas por que eu contaria qualquer historinha de maldição se eu posso contar uma história de maldição real, hollywoodiana e envolvendo uma profecia muito louca dada pelo próprio Obi-Wan Kenobi? Vamos para a história. James Byron Dean, ator de exímio talento, corredor promissor, ícone cultural, símbolo sexual. Talvez a única pessoa que represente mais fortemente a juventude rebelde dos anos 1950 seja Elvis Presley. Porém, muito mais por uma questão de popularidade do que de real representação. James Dean era o rebelde em sua essência. O jovem com uma relação conflituosa com o pai, a quem desafiou as súplicas para que seguisse na advocacia para tomar o caminho da perigosa e questionável carreira de ator. Amante de carros e corridas de velocidade, ícone jovem sexual e LGBT, estrela do maior filme a respeito de rebeldia juvenil da história do cinema. E por cima de tudo isso, ele não teve a oportunidade de virar um velho cafona igual o Elvis dos anos 70. James Dean é até hoje lembrado como um dos maiores ícones hollywoodianos de todos os tempos. E ainda assim, para aqueles que não conhecem a história de vida, chega a ser surpreso o fato que ele atuou profissionalmente como ator por apenas 5 anos e estrelou em apenas 3 filmes. Aliás, desses 3 filmes, Dean teve a oportunidade de ver apenas um deles pronto. Seus outros 2 grandes sucessos, Juventude Transviada e Assim Caminha a Humanidade, estrelaram respectivamente em outubro de 55 e outubro de 56. Acontece que, em 30 de setembro de 55, Dean faleceu tragicamente aos 24 anos de idade. Antes de contar esse episódio icônico da história de Hollywood, vamos recapitular os anos da curta carreira de Dean e conhecer os fatos que levaram àquela fatídica tarde de sexta-feira. Desde muito cedo, James Dean já apresentava gosto pela performance. No final do colegial, se destacou no clube de teatro no papel de Malcolm em Macbeth. Em 1951, aos 20 anos de idade, a contragosto do pai, Dean abandonou a faculdade de Direito e foi seguir seu sonho de ser ator. Assim como todo mundo no início de carreira, começou por baixo. Fazia bicos aqui e ali, especialmente em comerciais de televisão. Mas Dean tinha talento e cresceu rápido dentro de Hollywood. De comerciais de TV, começou a fazer personagens menores em filmes e seriados de televisão. Depois subiu para papéis secundários mais importantes até que, em 1953, foi convidado pelo diretor Elia Kazan para o papel principal no filme Vidas Amargas. Dean estourou com sua atuação nessa produção e, terminadas as filmagens, ele imediatamente fechou o contrato com Nicholas Ray para o papel principal de Juventude Transviada. É desse filme que vem toda a popularidade mainstream de James Dean. Apesar de só ter estreado após o seu falecimento, o transformou em um ícone da juventude americana. O filme conta a história de Jim Stark, um jovem encrenqueiro que, após se mudar para uma nova cidade, deseja se redimir e ficar fora de confusão. Obviamente, essa sua intenção acaba não dando muito certo, e o resto do plot eu deixo para vocês descobrirem assistindo o filme hoje à noite. Ainda durante as filmagens de Vidas Amargas, Dean se envolveu com outra grande paixão de sua vida: as corridas automotivas. James era tão prodígio que conseguiu o feito de terminar em primeiro lugar na primeira corrida profissional em que participou. Depois dessa vitória, ele jamais terminou uma prova com menos do que o 3º lugar. Ele se apaixonava cada vez mais por seus carros e pela velocidade, até o momento que as corridas começaram a atrapalhar seu rendimento nos sets. Foi por isso que, durante as filmagens de Assim Caminha a Humanidade, o diretor George Stevens proibiu Dean de participar de corridas ou se envolver com qualquer evento relacionado a carros. Terminadas as filmagens, James comprou um Porsche 550 Spyder, o qual chamou de Little Bastard. O nome era uma provocação a George Stevens, que o chamava de Pequeno Bastardo toda vez que encontrava Dean vagabundeando em um canto do set de filmagens. Era 21 de setembro de 1955. Ele prontamente se inscreveu em uma corrida que ocorreria em Salinas, Califórnia, em 1º e 2º de outubro,
para estrear seu carro novo. No dia anterior, 30 de setembro, ele entrou no Little Bastard com seu amigo também corredor, Rolf Wulterich, e os dois partiram de Los Angeles para Salinas. James Dean nunca chegou ao destino. Às 5h15 da tarde, nos arredores da comunidade de Colamy, na intersecção das rotas 46 e 41 da Califórnia, o Little Bastard colidiu com um Ford Tudor 1950. O motorista do Ford, um estudante, sofreu escoriações mínimas e quebrou o nariz. Wulterich foi arremessado para fora do Little Bastard e sofreu fraturas no fêmur e na bacia. Dean ficou preso nas ferragens. Alguns passantes no local testemunharam o acidente, mas não tinham muito o que fazer para livrá-lo das ferragens. Ele sofreu diversas lacerações fatais, incluindo o pescoço quebrado. Entre os passantes, uma enfermeira relatou posteriormente ter tomado o pulso de Dean e que ele apresentava batimentos mínimos, o que indica que a morte foi quase instantânea. Os policiais chegaram ao local do acidente alguns minutos depois e, em seguida, o resgate, que colocou todos os envolvidos em uma ambulância para o Pasco Robles War Memorial Hospital. Às 6h20 da noite, James Dean foi declarado morto na chegada ao hospital. Quem não ama James Dean é porque não o conhece. É impossível não se apaixonar pelo seu carisma, talento e, vamos combinar, ainda por cima ele era mó bonitão. Em 1956 e 1957, ele recebeu 2 indicações póstumas seguidas ao prêmio de melhor ator no Oscar. As indicações foram pelos filmes Vidas Amargas e Assim Caminha a Humanidade. Sim, dos 3 filmes que ele estrelou, foi indicado ao Oscar em 2. E no terceiro filme fez um sucesso de público absurdo. Se isso não faz dele bom, eu não sei qual é o seu conceito de boa atuação. Bom, agora vamos ser sinceros. A gente ama o James Dean, mas na real a gente está aqui mesmo para contar a história de maldições e coincidências macabras. A lenda da maldição do Little Bastard é um clássico da cultura urbana norte-americana. Geralmente, conta-se essa história a partir do acidente, mas as coisas começam a ficar sinistras antes mesmo de Dean comprar o Porsche. 2 semanas antes do acidente, alguns dias antes de Dean adquirir o Little Bastard, ele participou das gravações de um comercial informativo a respeito dos perigos da alta velocidade em autoestradas. Se isso não fosse coincidência suficiente, Dean acabou fazendo uma alteração macabra no script. No texto original, a frase final do comercial a ser lida por Dean era, abre aspas, "A vida que você salva pode ser a sua." Porém, durante as gravações, ele alterou a frase, dizendo, abre aspas, "A vida que você salva pode ser a minha." Fecha aspas. Coincidência? Ou um aviso premonitório? Em 23 de setembro, exatamente 7 dias antes do acidente, Dean, já em posse do Little Bastard, chamou seu amigo Allen Guinness para mostrar-lhe seu carro novo. Quem não ligou o nome à pessoa, Allen Guinness é o ator que fez o papel do Jedi Obi-Wan Kenobi no primeiro filme da saga Star Wars. Apresentado ao carro, Guinness olhou atravessado para James Dean e alertou. Sinto uma vibe muito sinistra vindo desse carro. Se entrar nele, vai ser encontrado morto aí dentro em 1 semana. A profecia se concretizou tão perfeitamente que chega a causar arrepio. E essa eu não vou nem questionar se foi coincidência ou premonição. O cara Obi-Wan Kenobi, um dos maiores Jedi de todos os tempos, é claro que foi premonição. Com o fatídico acidente, começa a clássica história da maldição do Little Bastard, que continuou assobrando e causando fatalidades nos 5 anos seguintes. Destruído pela colisão, o carro foi vendido como sucata e desmontado.
Ainda durante a desmontagem, na oficina, o Little Bastard se soltou de um suporte e caiu em cima de um mecânico, decepando uma de suas pernas. Independente desse acidente, o carro terminou de ser desmontado e assim as peças se espalharam e foram instaladas em vários carros diferentes. Todos os carros que tiveram alguma parte do Little Bastard acabaram envolvidos em novos acidentes. No mais icônico desses fatos, 2 carros com peças do carro de Jim participaram de uma corrida amadora. Um deles apresentou falha no sistema de step, justamente onde a peça do Little Bastard havia sido instalada, e jogou o piloto para fora da pista. O piloto do segundo carro teve ainda mais azar. Seu carro continha a maior parte do motor do Little Bastard e, no meio da corrida, acabou batendo numa árvore. O motorista não sobreviveu. Além de uma série de outros relatos de acidentes envolvendo as peças, o chassi do Porsche também acabou em meio de fatalidades estranhas e sem explicações. Parcialmente destruído no acidente, o chassi foi comprado por um entusiasta de corridas automobilísticas que o restaurou. Pronto para sua primeira exposição, o carro foi guardado em uma garagem antes de ser transferido para o museu. Naquela noite, a garagem sofreu um incêndio de grandes proporções, a qual nunca ninguém conseguiu uma explicação plausível. O incêndio destruiu várias coisas guardadas na garagem, mas o Little Bastard continuou intacto. Alguns anos depois, durante uma exposição do chassi, ele se desprendeu do suporte positivo e feriu gravemente um visitante. A saga do Little Bastard se estende por 5 anos até 1960. Nesse ano, o carro foi colocado dentro de um caminhão selado para transporte até outro lugar de exposição. Chegando ao destino, o selo foi aberto e o carro tinha desaparecido. O dono da transportadora afirmou que nada havia sido feito além do transporte planejado, e o carro simplesmente desapareceu no ar. É consenso que a transportadora de fato sumiu com o carro. Alguns acham que o dono fez isso apenas para chamar a atenção. Outros que ele deu um fim no carro para evitar cair na maldição do Little Bastard. Sumiu, as peças se perderam em meio a sucatas e carros quebrados. Se esse papo todo de maldição é real ou não, a única certeza é que, se você nunca assistiu os filmes de James Dean, você tá perdendo. Além de serem realmente muito bons, você amplia seu repertório de filmes clássicos e de quebra passa algumas horas da sua vida olhando para essa belíssima cara do James Dean. Eu não consigo ver esse detalhe.